Inscreva-se! Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo da Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão hoje. Hoje é 5 de abril de 2026 e estes são os nossos destaques. A impostora Paula White compara Trump a Jesus Cristo. O astronauta cristão saiu para dar uma voltinha ao redor da Lua. A Grace Community Church perde a certificação de conselheiros bíblicos. O pastor consegue conversões sob ameaça de arma. A UEFA pune estádio por expressão religiosa. O pastor faz dinheiro aparecer do nada. E estamos prestes a começar a Copa do Mundo de Futebol aqui nos Estados Unidos. E o futebol não está isento da polêmica cristã. Prepare-se, pois essa história parece ter sido escrita por alguém que misturou futebol, religião e um regulamento europeu alérgico a qualquer sinal de fé. Acontece que a toda-poderosa UEFA decidiu que o que realmente é perigoso em um estádio não são os cantos agressivos, nem os tumultos, nem os insultos criativos da torcida. Não, senhor. O que realmente foi escandaloso foi uma imagem com a figura, supostamente, de Jesus Cristo. Tudo começou quando o clube sérvio Estrela Vermelha de Belgrado permitiu que seus torcedores exibissem um tifo, ou seja, uma faixa gigante onde aparecia uma imagem de Jesus acompanhada de uma mensagem bastante subversiva, quase revolucionária. Que a nossa fé os guie para a vitória. Tremendo, perigosíssimo, praticamente um atentado espiritual. A resposta da UEFA foi rápida. Multa de aproximadamente 95.560 euros, porque, segundo eles, esse tipo de conteúdo religioso é inadequado para o futebol e poderia afetar a integridade do esporte. Ou seja, aparentemente o futebol pode sobreviver a polêmicas de arbitragem, escândalos financeiros e até jogadores fingindo faltas com talento digno de Hollywood, mas não pode suportar uma faixa com Jesus Cristo. Desse valor, cerca de 40 mil euros foram especificamente pela infração de incluir a mensagem religiosa, mas claro, eles não dizem o mesmo quando eles mesmos promovem outra coisa. E realmente, uma mensagem religiosa, imagine o caos. Jogadores se tornando árbitros, lendo a Bíblia no bar, comentaristas dizendo glória a Deus em vez de gol. Um desastre logístico. Muitos torcedores começaram a se perguntar, com toda razão, onde exatamente está a linha invisível. O que pode ser mostrado e o que não pode. Uma bandeira nacional pode, mas uma referência à fé não. Uma mensagem social pode, mas uma religiosa não. Bandeirinha colorida pode, mas imagem de Jesus não? Como era de se esperar, a decisão acendeu o debate nas redes sociais e entre os torcedores, onde muitos veem a punição como incoerente e diretamente absurda. Porque, claro, em um mundo onde praticamente tudo é permitido em nome da liberdade de expressão, o problema de verdade acaba sendo Jesus Cristo em uma faixa. Prioridades, suponho, 2 pesos, 2 medidas. Como sempre, a UEFA com seus 2 pesos e 2 medidas. Para umas coisas... Mas outras coisas não, certo? Ai, meu Deus! Mas seguimos com as notícias e desta vez elas vêm daqui, dos Estados Unidos, com uma cena digna, mas digna de Hollywood. Um momento dramático foi vivido em Detroit quando um pastor conseguiu conversões, mesmo sendo ameaçado com uma pistola. A cena aconteceu em uma funerária durante o serviço de um jovem de 17 anos que havia morrido, ironicamente, por violência armada, ou seja, o contexto já era carregado. O pastor D'Artagnan Nichols estava tentando manter a ordem, quando, de repente, um dos presentes, claramente dominado pelo momento ou por algo mais, decidiu que aquela era a ocasião perfeita para sacar uma pistola e apontar diretamente para o pregador. O homem, segundo relatos, não apenas sacou a arma, mas também começou a gritar insultos e deixou claro que não acreditava no Deus de quem o pastor estava falando, ordenando que ele se calasse, se não quisesse acabar mal. E claro, o ambiente se transformou no que qualquer um imaginaria. Pessoas correndo, gritando, caos total, basicamente tudo o oposto de descansar em paz. O pastor, em vez de sair correndo como qualquer ser humano com o instinto de sobrevivência, decidiu ficar, manter a calma e tentar acalmar a situação. Ele até confessou que em sua mente já estava se preparando para levar o tiro.
Porque, claro, quando alguém aponta uma arma para você, a última coisa em que você pensa é no esboço do sermão. A polícia confirmou que a arma nunca foi disparada, que o homem foi preso e que até outras pessoas acabaram detidas por posse de armas. Ou seja, o funeral acabou parecendo mais uma operação policial do que uma despedida. Mas o que realmente impressiona, e é aqui que entra o toque quase cinematográfico religioso, é que, segundo o próprio pastor, depois de todo esse espetáculo digno da Netflix, 10 pessoas decidiram entregar sua vida a Cristo. Sim, em meio ao caos, à ameaça, à morte, alguém disse: "Este é o momento perfeito para me arrepender." Deus se moveu em meio ao perigo, a fé venceu o medo, e o funeral não foi apenas a despedida de um jovem, mas acabou sendo uma espécie de campanha evangelística improvisada, com direito a pistola e tudo. Impressionante! Eu não sei como eu teria reagido nesse caso. Mas eu admiro o pastor. Aplausos para esse pastor. Aplausos, aplausos. Mas acima de tudo, toda a glória e honra para Jesus Cristo, que foi quem transmitiu sua mensagem em meio ao caos. Confira agora o flash informativo. E atenção, atenção! Porque esta semana foi crucial e fundamental para a ciência mundial histórica, porque novamente alguns astronautas partiram para a Lua. Você já sabe disso, mas talvez o que não saiba é que um deles é cristão. A humanidade volta a olhar para a Lua, mas desta vez não apenas com tecnologia de ponta, mas também com algo que normalmente não aparece nos manuais da NASA, uma fé bastante clara e sem complexos, porque enquanto isso, a missão Artemis II já está a caminho, literalmente, rumo à Lua. Na primeira viagem tripulada além da órbita terrestre, em mais de 50 anos, um de seus protagonistas decidiu deixar algo claro antes de decolar. Isso não é só ciência, também é convicção pessoal. A missão decolou no dia 1º de abril deste ano do Centro Espacial Kennedy, levando a bordo 4 astronautas: Ray Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen e o piloto Victor Glover, que não está apenas fazendo história por fazer parte desta viagem histórica, mas também pela forma como fala sobre sua fé. No meio de um dos projetos científicos mais avançados do planeta, e enquanto a nave Orion já deixou a órbita terrestre e está a caminho da Lua, algo que não acontecia desde 1972, Glover não hesitou em expressar publicamente que está orando para que Deus abençoe a missão. Sim, em pleno século XXI, em meio a cálculos orbitais, sistemas de propulsão e manobras de injeção translunar, alguém diz sem problema: "Eu oro por isso." Longe de ser um comentário isolado, isso reflete algo mais profundo em sua vida. Glover é um cristão praticante, membro de uma igreja e professor ocasional de escola dominical que afirma colocar Deus à frente de tudo o que faz. Ele até decidiu levar uma Bíblia consigo para o espaço, como parte dos objetos pessoais que acompanham a tripulação nessa missão histórica. E enquanto isso, o contexto não poderia ser mais impressionante. A missão Artemis II não busca aterrissar na Lua, mas sim contorná-la em uma viagem de aproximadamente 10 dias, testando sistemas-chave para futuras missões que planejam levar humanos de volta à superfície lunar. Na verdade, os astronautas já começaram a compartilhar suas primeiras experiências do espaço, descrevendo detalhes técnicos, ajustes da nave e também momentos profundamente humanos, como contemplar a Terra de uma perspectiva que poucos tiveram o privilégio de ver. O interessante, em meio a tudo, não é só a existência de tecnologia de última geração, que estejamos diante de um evento de exploração espacial, mas sim de uma missão que representa o maior avanço científico da humanidade, acompanhada pela simples, mas contundente declaração de um astronauta que reconhece que depende do Senhor. Muito bem, sim senhores, a palavra já chegou à Lua. Bem, está a caminho, embora não vá ficar por lá, só vai dar a volta. Espero que ele só a tenha levado para ler, que é o que importa. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu formaste, eu digo: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Que oportunidade maravilhosa
e muitos astronautas chegaram a Cristo ao ver a majestade da criação de Deus. Eles percebem que definitivamente isso teve que ter sido planejado por alguém. Existem testemunhos interessantes sobre isso. Seria bom, talvez, se você quiser um vídeo sobre isso, comente aqui, comente, se tiver interesse. Mas continuamos com as notícias, e desta vez, aterrissamos na Terra, literalmente na Califórnia, e as notícias não são boas para a igreja do falecido pastor John MacArthur, Grace Community Church. A Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados ACBC, uma das entidades mais reconhecidas no campo do aconselhamento cristão, decidiu retirar oficialmente a Grace Community Church de sua lista de centros de formação certificados. Essa decisão não foi arbitrária nem repentina. Ela veio após pressões, denúncias e pedidos para reabrir investigações sobre o manejo de casos sensíveis na igreja. No centro do conflito estão denúncias graves. Uma ação movida por uma mulher identificada como Jane Doe, que acusa líderes da igreja de terem facilitado ou pelo menos não terem impedido situações de abuso dentro do contexto matrimonial. Esse tipo de acusação não só questiona decisões pastorais específicas, mas coloca sob escrutínio todo um modelo de aconselhamento que durante anos foi promovido como bíblico, sólido e confiável. Mas a história não termina aí. Um ex-ancião da igreja, Hong Cho, também teve um papel fundamental ao impulsionar a revisão desses casos. Segundo suas declarações, a decisão de retirar a igreja da lista de centros certificados era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, sugerindo que havia uma preocupação persistente sobre como certas situações estavam sendo tratadas dentro da liderança pastoral. Durante a investigação, a ACBC coletou depoimentos de várias mulheres que afirmavam ter sido punidas e prejudicadas pelo sistema de aconselhamento da igreja. Alguns desses depoimentos incluem acusações de que teria sido dada mais credibilidade aos supostos agressores do que às vítimas. Um apontamento particularmente delicado em um contexto onde o aconselhamento pastoral deveria justamente proteger, orientar e curar. Como resultado dessas preocupações, não só a igreja foi retirada como centro de formação, mas também figuras específicas dentro do Ministério de Aconselhamento foram previamente afastadas de funções de ensino e certificação dentro da organização. Vale destacar que, embora a Grace Community Church tenha sido removida da lista, outras instituições vinculadas ao seu ecossistema ministerial, como The Master University e The Master Seminary, continuam sendo reconhecidas como centros de formação, certificados, o que adiciona uma camada extra de complexidade ao caso. Até o momento, tanto a ACBC quanto a própria igreja optaram por não oferecer declarações públicas detalhadas sobre a decisão, o que deixou uma lacuna de informações que inevitavelmente alimenta o debate e a especulação dentro do mundo evangélico. Tremendo, meus irmãos. E tudo isso é um escândalo que vem acontecendo há muitos anos e que tem prejudicado a imagem de uma igreja de sã doutrina, como é a Grace Community Church. Mas aqui nós damos notícias do mundo todo. Aqui nós não tomamos partido só porque tem uma doutrina que concorda com nossas crenças. Não, é uma notícia que precisa ser dada. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Que responsabilidade tão grande ser conselheiro e pastor, muito grande. Por isso não é qualquer um que pode se lançar nisso, tem que ter um chamado diretamente de Deus. E seguimos com as notícias, e desta vez, diretamente da Casa Branca, no que parece ter saído mais de uma paródia do que de um evento oficial. Nesta semana, a televangelista e conselheira espiritual da Casa Branca, Paula White Cain, provocou uma tempestade internacional. Após comparar, sem nenhum tipo de freio teológico, o presidente Donald Trump com nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Tudo ocorreu em 1º de abril, durante um evento privado de Páscoa na Casa Branca. O que deveria ser uma reunião solene acabou se tornando um espetáculo onde a linha entre devoção cristã e propaganda política desapareceu mais rápido do que o vídeo oficial, que aliás foi apagado pouco depois de ser publicado.
Em sua intervenção, Paula White não se limitou a elogiar Donald Trump, o que já seria habitual, mas elevou o discurso a níveis teologicamente explosivos. Afirmou que, assim como Cristo foi traído e preso, Donald Trump teria vivido um padrão semelhante. Ela chegou a insinuar uma espécie de paralelismo entre a ressurreição de Cristo e a recuperação política do presidente. Como se isso não bastasse, o próprio Donald Trump entrou na narrativa com um sorriso e um comentário que acabou incendiando as redes sociais. "Agora me chamam de rei, vocês acreditam?", disse ele, fazendo referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O efeito imediato foi uma enxurrada de críticas de todos os lados. Nas redes sociais, a comparação foi considerada blasfêmia, vergonhosa e, com toda a razão, teologicamente absurda. Mas o mais interessante não veio apenas do mundo secular, e sim do próprio meio cristão. Diversos pastores, teólogos e ministros começaram a reagir com desconforto, em alguns casos com aberta indignação, diante do que consideram um uso perigoso da linguagem cristológica. E é que comparar qualquer ser humano com Cristo não é apenas um exagero retórico, é um erro doutrinário sério. Em outras palavras, o que vimos esta semana não foi simplesmente um comentário infeliz, foi um lembrete incômodo de como a fé pode ser instrumentalizada quando é misturada sem discernimento com o poder. Independentemente de você ser ou não seguidor de Trump, nossa análise não é sobre isso. Você deve reconhecer que comparar nosso Senhor Jesus Cristo com qualquer pessoa neste mundo é um erro. Ele está muito acima de todos nós, mas de longe. A palavra diz, Colossenses 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ainda mais quando esse tipo de comparação é feito por uma suposta pastora, pois isso é algo bastante questionável e mostra que essa senhora entende bem pouco de teologia. Agora, vamos ao cantinho maluco. O autoproclamado apóstolo Gary Mickle, líder da Nation Charge Grace, contou como durante uma reunião anterior apareceu uma nota de $20 grudada em uma lâmpada do local, como quem diz: Deus já não multiplica pães, agora cola dinheiro no teto. Mas a história não para por aí, porque quando Uro pensava que já tínhamos chegado ao clímax do milagre financeiro, alguém dentro do próprio evento apontou: surpresa! Também apareceu outra nota, desta vez de $1, grudada em uma viga do teto. E claro, a reação foi a esperada. Emoção, surpresa e provavelmente mais de um olhando para cima para ver se caía a próxima bênção. Tudo isso foi apresentado pelo próprio líder como um sinal de Deus para mostrar que o que ele prega é real, descartando de vez os céticos, porque, evidentemente, questionar dinheiro grudado no teto é falta de fé, não de bom senso. Agora, o detalhe curioso, para não dizer incômodo, é que esse não é o primeiro episódio peculiar associado a esse ministério. Já anteriormente, se falava de práticas bastante chamativas, como levar uma piscina inflável para o culto para fazer algo que, digamos suavemente, não aparece exatamente no manual pastoral de Tito ou Timóteo. E é aqui que a história deixa de ser apenas engraçada e começa a ficar séria, embora a gente tente não rir. Quando deixamos de examinar as escrituras para olhar o teto em busca de dinheiro? Desde quando a evidência do sobrenatural é $1 colado com sabe-se lá o quê? Porque se esse é o novo padrão de sinal divino, então a crise financeira chegou ao céu com milagres de baixo orçamento. O mais preocupante não é a nota em si, porque no final isso poderia ser explicado com algo tão espiritual quanto gravidade e cola, e sim a mensagem por trás disso. Uma fé que se alimenta do espetacular, do imediato, do visualmente impactante, mas que cada vez parece menos interessada no bíblico, no sólido e no verificável. Então agora precisamos observar o céu para ver quando notas caem ou ficam presas em algo, certo? O Senhor enviando notas é no sentido mais remoto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Pois são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se fingem de apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Ai meu Deus, é que acreditam em qualquer história, como dizemos no meu país. Vamos agora para a minha sessão favorita, Oremos.
Oremos pelos mais de 20 mil cristãos perseguidos no Paquistão. Oremos pela Nigéria, onde nesta semana tiraram a vida de mais 53 cristãos em pleno domingo de Ramos. Oremos por Tito David Gutierrez, um homem de 33 anos de Tijuana com um tumor craniano, para que Deus lhe conceda a cura e a salvação. Sim, meus irmãos, oremos, oremos. Não nos cansemos de orar, oremos. E terminamos com o meme da semana. Sim, muito cuidado, muito cuidado. Para nós, todas as semanas são santas, para falar a verdade. Mas para aqueles que celebram esta semana como algo especial e vão mais sair de férias, tome cuidado aí que vai ressuscitar no domingo. Mas enfim, muito obrigado por terem nos acompanhado. Coloquem aqui seus comentários. Se tiverem alguma outra notícia, alguma informação, coloquem aqui. Alguma opinião. Quero ler seus comentários. Deem like. Não saia sem curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. Obrigado por acompanhar o noticiário da Bíblia Layman.